E aí meninas, tudo bem com vocês? E aí, vocês querem aprender a fazer esse olhão super preto e super esfumado para sair por aí e arrasar? Então vem comigo e assista esse vídeo. Então meninas, para começar eu vou utilizar uma sombra alaranjada e vou começar aplicando no côncavo da minha modelo, com um pincel bem gordão e com movimentos circulares, tá bom? Eu vou aplicando, desculpa o foco da câmera, eu tava sozinha gravando, então não tinha como ver se tava focada, se não tava, mas dá pra ver direitinho, né? E aí eu dei uma acelerada com uma sombra bege, bem da cor mesmo da pele dela, e com um pincelzinho chanfrado eu vou aplicar essa sombra abaixo das sobrancelhas, para dar uma iluminada, para dar uma erguida na sobrancelha, e também já para fazer uma transição aí da sombra bege para a sombra laranja, tá bom? E aí eu vou aplicando e já vou dando uma leve esfumadinha com o mesmo pincel mesmo, desculpa. Eu vou dando aí uma esfumada aí, né, nessas duas sombras, tá bom? Bem pouquinho mesmo. Depois eu venho numa sombra marrom, um pouco mais escura, e com um pincelzinho de esfumar, menorzinho, eu vou aplicar só no canto externo. No canto externo, do côncavo e na pálpebra móvel. E aí eu vou aplicando já com movimentos também circulares para esfumar. Porque é muito mais fácil você ir esfumando aos poucos do que ir aplicando as sombras e esfumar no final. Tá? Aí eu volto com o pincel gordão e aí eu dou uma esfumada legal em todas essas sombras. O legal nessa maquiagem é não cansar de esfumar, você tem que esfumar bem mesmo. Volto com a sombra coral, tá? Porque a gente acaba perdendo ela um pouco mesmo, é normal. E aí, mas você volta com ela um pouquinho, vai esfumando que ela volta a aparecer, sabe? O legal dessa maquiagem é você ver cada cor, mas numa transição bonita, nada marcado. E com uma sombra marrom, um pouco mais escura que aquela que a gente utilizou, a secundária, né? E vamos aplicar também na pálpebra e um pouquinho no côncavo, para dar uma transição, um efeito muito legal, né? Para também servir já como base para a sombra mais escura que vai vir depois, que é a sombra preta, né? E aí também aplicando com os mesmos movimentos circulares para fazer o efeito esfumado. Também dei uma corrida. E com delineador em gel, você pode usar o delineador em gel ou lápis preto, tá bom? O delineador em gel que eu utilizei foi o Jet Black da Mary Kay. E com o pincel chanfrado, eu vou fazer o recorte do côncavo, como se a gente fizesse no cut crease. Vou fazer o recorte do côncavo, vou aplicar esse delineador em toda a pálpebra móvel, respeitando o recorte do côncavo que eu vou fazer, tá bom? E você vai aplicando com bastante calma, porque não pode ficar torto. Você vai olhando um olho e vai olhando o outro que você já tenha feito. Eles têm que estar... É óbvio que a gente não consegue deixar perfeito, mas eles têm que estar assim na mesma simetria, na mesma altura, tá bom? Pra não ficar nada torto, pra não ficar feio, um lado maior e o outro não. Então aí você vai aplicando com calma, para o corte ficar o mais perfeito possível, tá bom? E vai fazendo aí os acertos, caso tenha borrado alguma coisa. Eu sempre dou uma puxadinha no olho da modelo ou da cliente, porque aí eu consigo ver o desenho perfeito dos olhos. Só assim que a gente consegue fazer mesmo um desenho mais perfeito. E nessa parte, meninas, tem que ter paciência, não adianta. Não dá pra fazer um cut crease
um olho mais marcadinho no côncavo, no começo do côncavo, rápido. Tem que ter paciência mesmo, porque eu garanto que no final vai ficar lindo. E aí, com o pincel de esfumar com umas cerdas mais firmes, eu vou esfumando a parte externa desse delineador que eu passei. E tem que esfumar bastante, porque ele seca muito rápido e ele é bem preto, então você tem que, trabalhar bastante nesse esfumado aí. Eu também acelerei porque eu fiquei bastante tempo esfumando esse canto externo, mas também não tem jeito, meninas, tem que ter paciência para esfumar, senão não adianta. Esfumando bastante. E sempre com os movimentos circulares, que é o movimento correto para se esfumar um olho, tá bom, meninas? E com uma sombra preta, um pincelzinho de aplicar, ele parece um língua de gato menor, eu apliquei a sombra preta por cima do delineador, porque o delineador foi a base disso tudo. E depois de aplicada a sombra preta, eu volto para esfumar ela junto com os marrons que eu apliquei. E aí esfuma bastante. O segredo dessa maquiagem é o esfumado, né, gente? Vocês perceberam, né? Esfuma bastante. Eu apliquei uma sombra marrom, tá? Pra ajudar no esfumado também, pra não ficar nada marcado. E aí, com aquele pincel gordão, a gente vai esfumar isso tudo de novo. Tem que voltar com o pincel de esfumar toda hora mesmo, tá? É normal. Volto com a sombra preta e aplico no canto externo, porque a gente acaba perdendo mesmo quando esfuma. E eu volto esfumando o canto externo novamente. Esfuma bastante, bastante. Eu sempre procuro deixar o canto interno sem muito esfumado, né, para ele ficar bem destacado. E eu começo a esfumar bem assim do alto mesmo, na direção do alto da sobrancelha pro canto externo. Essa é a forma como eu faço o esfumado. Nesse caso aqui, né, do Black Eyes. Depois disso eu volto com mais sombra preta, pra não ficar nada manchado. Não pode ficar manchado. E você retoca conforme você for vendo que tá manchado, tá bom? Não tá mais manchado, tá tudo uniforme, tá? Aí é o ponto certo. Aí com outro pincel língua de gato e com corretivo, eu faço aquela limpeza que vocês já conhecem. Em vídeos em que eu me maquio e que eu maquio outras pessoas, vocês já viram que eu faço isso. É a forma que eu, Yasmin, gosto de fazer essa limpeza aí de tudo que ficou, né, sobrando na pele, tá bom? Existem meninas que eu admiro muito, como por exemplo a Roberta Peixoto, ela limpa com demaquilante, outros limpam com corretivo. Isso aí fica a seu critério. A forma como você mais se adaptar para fazer é a forma que você vai fazer, né? Você tem que se sentir confortável fazendo isso. Aí eu dei uma corridinha básica, que demora mesmo, gente. Mas no final fica muito lindo, né? Aí eu vim com cotonete para facilitar, até para ficar mais rápido mesmo a limpeza.
E aí logo depois disso, não tá aqui mostrando, mas eu apliquei os cílios e fui para a pele. Na pele dela eu tô usando o corretivo Yellow da Mary Kay, que ela gosta muito. Minha modelo é revendedora da Mary Kay. E ela então já está acostumada com os produtos. Eu apliquei corretivo com um pincel Kabuki chanfrado da Macrylan, tá? Então eu apliquei em todos os pontos que tinha necessidade de aplicar corretivo. Como esse é um corretivo colorido, eu aplico antes da base, eu já falei isso pra vocês. Corretivo colorido se aplica antes da base. Depois da base, somente corretivo do tom da nossa pele. Então eu fui aplicando. Esqueci que estava filmando e fiquei... Ali meu cabelo ficou aparecendo bastante na frente da câmera. Me perdoem, meninas. Primeira vez que eu gravo com a câmera assim, sozinha, né, como eu disse. Não tinha ninguém me ajudando. Se tivesse, estaria um pouco melhor. Mas eu faço esse vídeo para ajudar vocês, tá bom? Aí eu vou dando batidinhas com os dedos. Isso aí também fica a seu critério. Você pode dar as batidinhas com os dedos, com o pincel. Faça da forma como você se sentir melhor e mais confortável. Aplico também na região das olheiras. A preparação de pele normal. Ela tem uma pele muito boa. Fiz mesmo só o essencial para uma preparação de pele. Que é a aplicação de... Eu já tinha feito a limpeza antes, tá? Eu sempre faço a limpeza antes de tudo, antes até de aplicar de fazer os olhos, né? Eu faço a limpeza. Isso aí também você pode aplicar com os dedos, pode aplicar com um pincel língua de gato. Tem várias opções para vocês aplicarem corretivo, base. O legal da maquiagem é que você não tem muitas regras, né? É claro que assim, existem algumas coisas que ficam mais bonitas, né? Como por exemplo uma sombra bem esfumada. Não se usa mais sombra marcada. Então nisso aí a gente até, né, segue essas regrinhas, mas na aplicação da sombra, na aplicação do corretivo, da base, quem decide é você. Eu venho com o pincel Kabuki reto, de topo reto, para dar um acabamento melhor nesse corretivo. E já vou aplicando a base. A base que eu usei nela foi a Bege 5 da Mary Kay, Time Wise, que é aquela base com efeito mate, acabamento mate, que é maravilhosa. Eu gosto muito dessa base, super recomendo pra vocês. Apliquei com o pincel língua de gato, tá? E dei uma corridinha também pra gente ganhar tempo. Vou aplicando com cuidado para não arrastar o corretivo que a gente já tinha aplicado embaixo, né? E onde tem mais necessidade de cobertura, eu vou dando batidinhas, tá? Para não tirar o corretivo e para manter a cor da base ali, né? A cobertura completa da base. Onde tem necessidade de cobertura, de uma cobertura maior, como nas olheiras, onde tem espinha. Volto com o Kabuki de topo reto. E vou dando acabamento nessa pele, que fica perfeito. Você pode usar também uma esponjinha, aí dando batidinhas, isso aí fica a seu critério também. Você também pode aplicar a base diretamente com o Kabuki de topo reto, tá? Também fica com um acabamento muito bom. A pele fica bem lisinha, fica maravilhoso. Depois da base, eu aplico o pó compacto. Apesar dessa base ter um acabamento mate, eu gosto de aplicar o pó porque a pele fica bem lisinha, não corre risco de craquelar, né? A gente tem que prevenir, né? Então eu aplico sim um pó compacto, mesmo sendo uma base com acabamento mate.
E aplicando com um pincel de pó, olha eu aparecendo de novo. Ai, meninas, desculpe. E aplicando com o pincel de pó, né, fica bem mais leve, né, esse pó fica mais leve. Depois disso eu vou para o rímel, né, que eu já tinha aplicado os cílios postiços nela. Então eu aplico o rímel, os cílios para unir, né, os cílios naturais aos cílios postiços. O rímel que eu usei foi da Mary Kay, mas agora eu não lembro o nome. Mas é um rímel maravilhoso, dá um alongamento para os cílios perfeito. É ótimo esse rímel, gente. Super recomendo também. Eu vou aplicando, tomando aquele cuidado para unir mesmo os cílios naturais aos cílios postiços, para ficar uma coisa natural. Como ela tem bastante cílios, e eu peguei um cílio postiço bem cheinho, não foi difícil de unir e ficou muito natural mesmo. Aí eu aplico um delineador líquido para dar o acabamento na raiz dos cílios, né? Se tiver alguma colinha aparecendo, esse delineador líquido dá esse acabamento pra gente, tá bom? Não precisa necessariamente ser um delineador líquido, pode ser um delineador em gel também. Depois do rímel, eu vou aplicar um lápis. O lápis que eu vou usar é o da Mary Kay, também um novo, lápis preto que tá super preto, super macio, muito fácil de esfumar, à prova d'água, maravilhoso, gente. Eu não filmei, a bateria acabou, eu não filmei a aplicação do blush, de contorno, mas eu usei um blush da Mary Kay. E o contorno foi um pó mais escuro que a pele dela, que eu usei também, mas eu usei o contorno só abaixo das bochechas, porque o nariz dela é perfeitinho, então não vi necessidade. O batom que eu tô aplicando é o número o número 7 da Queen. Eu vou fazer uma misturinha do número 7 da Queen com sapatilha da Dylos. Ficou lindo, como vocês viram na foto de abertura do vídeo, ficou perfeito. E eu sou aquele tipo de maquiadora que não vejo problema em um olho mais marcante, com uma boca marcante, desde que haja uma conversa entre eles, que não fique nada assim feio aos nossos olhos. Eu acho que vale a pena sim você usar tanto na boca quanto nos olhos. Fica a dica, tá bom, meninas? Não se acanhe. Passando carro de som. Ai. Eu sempre aplico com pincel de batom, tá? Principalmente nas clientes, em mim não. Em mim eu acho que é mais fácil. Né? Quando é na gente é mais fácil de aplicar batom. Eu vou aplicando com cuidado, porque vocês sabem que batom líquido é ruim para aplicar, porque se borrar tem que limpar na hora. Aquilo é muito difícil de limpar, mas não é nada impossível. Você vai aplicando com cuidado. Vocês vão ver que mais aí no finalzinho do vídeo eu pego o pincel e pego um pouquinho de batom líquido e vou acertando abaixo na boca dela. Ok? Tem que olhar direitinho para não ficar nada torto, para ficar um acabamento muito bonito. Confesso que uma das grandes dificuldades para mim na maquiagem é a aplicação do batom. Eu acredito que é uma das grandes dificuldades aí de outros maquiadores também. Já tive a oportunidade de conversar com alguns e eles falaram a mesma coisa. Tá? Uma dificuldade, não é que a gente não consiga fazer, tá bom? E aí agora com o pincel de batom, eu vou dando aí o acabamento. Com sapatilha, tá, gente? Onde estava meio tortinho, meio borrado, a gente tem aí essa possibilidade de consertar. Fica lindo, né, meninas? Então esse é o resultado final da maquiagem. Eu espero que vocês tenham gostado. E até o próximo vídeo, meninas. Tchau, tchau.